4 ações muito, mas muito baratas, baratíssimas e que despencaram recentemente. É isso que eu vou citar nesse vídeo. Eu quero começar aqui pela primeira, que são as ações da Semin, a CSN Mineração, né? Código CEMIN3, que é basicamente a principal controlada da siderúrgica CSN e que é a segunda maior exportadora de minério de ferro do Brasil. Aliás, esse aqui talvez seja um dos motivos porque essa ação vem despencando. E que vem caindo cerca de 28% somente nesse ano. Só que se tu aumentar esse prazo aqui, o resultado é outro, é uma alta de 20%. E se colocar os dividendos na conta, a valorização é de 40%. E aí você pode ver que essa ação ela vinha numa crescente e caiu. O grande ponto é por quê? O primeiro ponto é que ela não foi a única empresa do segmento que despencou. A Vale e a própria CSN estão aí, como diz essa manchete, em queda livre. E o principal motivo por trás disso é a queda do preço do minério de ferro, a commodity mais importante aqui por trás dos resultados da CSN Mineração, que em fevereiro atingiu o menor nível em 3 meses, ainda muito influenciado pela queda da demanda dessa commodity na China, que enfrenta uma crise financeira muito forte. E aí você pode pensar, beleza, então se essa mineração tá barata só porque caiu? E eu já te antecipo que não é isso, eu vou te explicar nesse vídeo por que ela está barata e também porque muitas vezes uma ação barata é justamente aquela ação que você não quer comprar, em que as manchetes dizem, ela está em queda livre, ela passa por momentos de impopularidade, ela depende de uma China que não é mais a mesma. Para explicar o porquê dessa ação específica tá barata, eu vou usar aqui a nossa planilha inteligente para seleção de ações, que você pode baixar uma cópia para você mesmo apertando aqui no primeiro link na descrição. Enfim, se você entrar aqui na planilha e ver aqui para a aba de análise de ações e colocar aqui a CSN Mineração, você vai ver vários indicadores dessa empresa. E quando eu me refiro que ela está barata, eu não me refiro à relação de preço para o valor patrimonial, que está aí em 3 vezes, nem ao índice de preço por lucro, que está em 9 vezes. Tampouco me refiro aos seus indicadores de rentabilidade, como ROIC e ROIC estão, sim, em patamares muito saudáveis. Eu também não levo em consideração, pelo menos não de forma direta, a relação entre a dívida líquida e a EBITDA da empresa. O que eu olho de verdade é um negócio chamado Earning Yield, que é a divisão do lucro operacional da empresa pelo seu Total Enterprise Value e que é algo muito parecido com esse indicadorzinho aqui, o EV/EBIT. A diferença do que eu chamo de Earning Yield para EV/EBIT, ela é basicamente composta de 2 coisas. Primeiro, aqui no Clube do Valor, a gente tem uma equipe muito qualificada, muito treinada, que lê o balanço das empresas e transforma o EBIT no que é de fato o lucro operacional. Muitas vezes a gente considera o EBIT igual ao lucro operacional, mas em outras vezes não é bem isso. O que a gente quer ver é qual é o lucro que vem da operação da empresa. Essa equipe também faz um pequeno ajuste no Total Enterprise Value, mas pequena coisa. E a segunda diferença é que a gente olha ao contrário, né? O EBIT, ou melhor, o lucro operacional dividido pelo Total Enterprise Value. E, enfim, com um Earning Yield de 16,99%, a CSN Mineração é a 13ª ação mais barata da bolsa. Eu já te falei, né, que ela não está barata apenas porque caiu, mas eu não te respondi se o fato dela ter caído tornou ela assim um pouco mais barata. Então presta muita atenção, tá? Porque CSN Mineração não tá barata por causa da cotação de R$ 5,67, nem apenas pela sua grande queda recente. Olhar apenas para a cotação, para saber se uma ação tá barata ou não diz muita coisa. Se fosse isso, a Oi seria uma das ações mais baratas da bolsa, porque a cotação é lá embaixo. O que a gente faz é justamente olhar para o resultado operacional da empresa dos últimos 12 meses e comparar ele com o valor de mercado, que é a cotação vezes o número de ações, mais a dívida líquida da empresa. Ou seja, a gente acaba penalizando aqui empresas que têm muita dívida e premiando empresas com alto lucro operacional em relação ao seu valor. Até porque a gente acredita que investidores, por serem muito enviesados, acabam batendo muito numa ação que vem tendo resultado recente ruim, como o caso da CSN Mineração. Quando de uma série de vieses comportamentais, como por exemplo o viés da disponibilidade, que diz que a gente dá um peso muito grande para acontecimentos facilmente disponíveis na nossa mente. Enfim, para eliminar esse tipo de viés comportamental, não existe nada melhor do que ter regras claras, matemáticas e que não dependam da nossa avaliação qualitativa para selecionar ações, uma coisa que eu não aprendi sozinho, na verdade eu aprendi lendo esse livrinho aqui, A Fórmula Mágica de Joel Greenblatt para bater o mercado de ações. E foi com base nesse livro que eu criei a nossa estratégia de seleção de ações aqui no Clube do Valor. O grande resumo é que você precisa ter uma estratégia de preferência matemática para não deixar os vieses comportamentais te atrapalhar. E se você atualmente entende que não tem uma estratégia ou que até não tem tempo para desenvolver e seguir uma estratégia, porque o seu tempo você coloca no seu trabalho, na sua família, nos seus hobbies, na prática de esporte, eu te entendo muito bem, porque antes de trabalhar no mercado financeiro eu também não conseguia investir com estratégia. Se essa é a tua situação, eu quero te ajudar e num primeiro momento sem cobrar nada sobre isso. Eu liberei aqui 5 vagas de
sessões de análise e diagnóstico de carteira. Você pode ter acesso com um especialista do Clube do Valor, que vai te mostrar como é que você pode melhorar seus investimentos, o que está legal e o que dá para melhorar na sua carteira. Se você tem interesse em ter essa conversa, você tem que fazer, apertar aqui no segundo link na descrição desse vídeo ou no link que eu vou botar aqui e preencher um rápido formulário. A nossa equipe aqui vai avaliar todo mundo que respondeu esse formulário e vai entrar em contato com algumas pessoas para agendar a sessão gratuita de análise e diagnóstico de carteira, beleza? E para ser totalmente transparente, é uma sessão gratuita. Se a gente entender que a gente consegue te ajudar, a gente vai sim dar chance de dar o próximo passo, que é se tornar nossos clientes aqui de Wealth. Mas isso ao final da sessão, depois de te entregar bastante valor. Bueno, dito isso, vamos seguir aqui e vamos estar a segunda ação, que é a ação de código AERI3, né? A Aeris, uma empresa fabricante de pás eólicas, fundada em 2010. Tem uma fábrica no Nordeste do Brasil, próxima a Fortaleza, e fornece aí pás não só para o Brasil, mas para o mercado internacional, tendo aí mais de 50% da sua estrutura acionária negociada em bolsa. E que vem sofrendo, né? No último ano, as ações já caíram quase 60%. Nos últimos 5 anos é quase 90% de queda. E com novos resultados fracos, como os que aconteceram no quarto tri de 2023, a empresa veio agrupar suas ações na proporção de 20:1. Ou seja, a cada 20 ações adquiridas pelo investidor, elas se tornam uma única, sem prejudicar sua posição acionária, conforme disse aí a própria empresa. Enfim, se você colocar aqui na nossa planilha o código da Aeris, vai ver que ela não está barata à toa. Um preço por lucro negativo, por exemplo, indica que essa empresa está dando prejuízo. Dividend yield de 0% é uma derivada disso, porque a empresa que dá prejuízo não tem lucro para distribuir. ROIC baixíssimo, retorno sobre patrimônio líquido negativo, margens apertadas, margem líquida negativa, dívida líquida por EBITDA num patamar que não é o maior do mundo, mas também não é baixo, e ainda baixo o volume de negociação. Ou seja, a situação aqui é bastante arriscada. Por isso, essa é uma das 20 ações que passam pela estratégia. Acho que é o gancho perfeito para eu falar sobre a importância da diversificação. Aqui no Clube do Valor, nossos clientes de Wealth costumam ter 20 diferentes ações em carteira e é muito raro de um cliente nosso ter mais de 33% de peso em ações brasileiras, o que nos permite ter espaço para posições mais arriscadas como a Aeris. Se a gente tem aqui 33% de peso em ações brasileiras e 20 ações por carteira, a gente está falando que cada ação vai representar 1,7% da carteira. Então, se uma ação individual cair 80% ou 90%, o impacto no patrimônio do investidor não é tão grande. Esse é o famoso não façam isso em casa, no sentido de comprar apenas essa empresa ou qualquer uma que esteja aqui entre as 20 mais baratas da bolsa. Ainda assim, por conta dessa situação bem mais desafiadora, a Aeris está na 9ª colocação no ranking das ações mais baratas da bolsa, com um earning yield de 18,06%. Esse é o gancho perfeito para responder outra dúvida comum, né? Que, Ramiro, se uma ação caiu, ela vai subir? Quer dizer, a Aeris caiu 90% nos últimos 5 anos. Então, você está comprando porque acredita que se ela voltar para onde ela estava, ela vai se valorizar 900%? E a resposta é não necessariamente, tá? Aliás, um dos maiores erros que eu vejo investidores cometerem é comprar ações que caíram apenas porque tem a expectativa de que elas vão voltar a subir. Eu cometi um erro assim lá atrás, quando comprei ações da Milk11, Parmalat. O que é que gera do mercado nessa época? Comenta aqui. É porque eu achava lá atrás que a Parmalat iria voltar ao patamar anterior e só me lasquei, tá? Ela só caiu depois que eu comprei ela. Inclusive, tá, a gente fez um estudo aqui no Clube do Valor, olhando para as ações que mais caíram em 2022 e olhando para o retorno delas em 2023. Você pode ver que a maioria das ações que despencaram no ano seguiram caindo, seguiram com problemas, né? Esse foi o caso das Americanas, da CVC, da Melius, a Oi e por aí vai. Enfim, eu estou te contando tudo isso para explicar que nem sempre uma ação cai, ela volta. E às vezes uma ação cai, tá com o earning yield alto, os resultados pioram e mesmo caindo, ela deixa de estar barata. Ponto importante sobre a estratégia. Estar barato é resultado operacional dividido pelo preço. Dito isso, a terceira ação aqui desse vídeo, ela caiu 36% no último ano, já considerando o reinvestimento de dividendo. E nos últimos 5 anos foi uma verdadeira montanha-russa que acabou aí com uma alta de cerca de 20%. Essa aqui é uma ação que tem dividido opinião entre os analistas e o principal motivo e o risco está no endividamento dessa empresa. Que aí é uma faca de 2 gumes. Por um lado, significa que a empresa fez grandes investimentos, gastou muito agora, para esperar colher frutos desse investimento daqui para frente, e por outro indica que se ela não colher frutos dos investimentos que ela fez, ela pode ter um problema aí de fluxo de caixa grande por conta do endividamento maior. Enfim, colocando essa empresa aqui na nossa planilha, tive um preço por valor patrimonial bem alto, um preço por lucro relativamente alto, indicador ROIC
na faixa de 14% e um ROI bem maior que o ROIC, até porque essa empresa tem um passivo muito grande, margens apertadas e um belo de um endividamento, né? 4,5 vezes dívida líquida e EBITDA. É outro case bastante arriscado, mas que ainda assim está com um earning yield de 15,21%. Está entre as 20 ações mais baratas da bolsa. Estou falando aqui das ações de código BIF3, a Minerva Foods, que atua aí com 26 plantas de abate de bovinos, sendo 10 do Brasil, 5 no Uruguai, 5 na Argentina, 4 no Uruguai e 2 na Colômbia, e exporta aí para mais de 100 países em 5 continentes, com 14 centros de distribuição espalhados pela América Latina. Você pode estar se perguntando, beleza, Ramiro, agora como é que eu faço para eu encontrar aí ações boas para eu comprar, ações baratas? E a resposta é que você nunca vai saber o que fazer para encontrar ações enquanto você não tiver uma estratégia clara. O que é uma estratégia? É um processo passo a passo que você entenda e consiga seguir e que respeite 3 critérios, né? O primeiro, lógica. Esse processo aí tem que ter uma lógica por trás. Eu, por exemplo, compro aqui ações baratas, que têm um alto lucro operacional em relação ao preço atual, que na média são ações impopulares, por isso eu vou diversificar em 20. Enfim, tem todo um fator lógico por trás. Segundo critério é convicção. Você confiar nos fatores lógicos que explicam por que essa estratégia é boa. E talvez esse aqui seja o critério mais importante, sabe por quê? Porque nem toda estratégia vai bem o tempo inteiro. Na verdade, uma estratégia só vai funcionar no longo prazo porque em vários momentos ela não vai funcionar no curto prazo. Um exemplo, tá? Nosso cliente aqui de Wealth Management, eles têm acesso ao nosso fundo das ações mais baratas da bolsa, que nos últimos 6 meses está perdendo para o Ibovespa. Agora, tirando um pouco o zoom, nos últimos 36 meses o resultado é diferente. É uma vitória em 100% desse período do Ibovespa. E isso que esse prazo aqui nem é longo, né? 36 meses é um médio prazo, é distante do que é de fato o longo prazo. Mas enfim, o cara que não tem convicção, ele não manteria esse investimento por 3 anos. E por fim, o terceiro fator é a capacidade de testar. Esse é o bacana das estratégias quantitativas, baseadas apenas em números, porque você consegue rodar seus critérios e ver como é que teria performado no passado, inclusive dá para ver qual teria sido a carteira de ações em determinados momentos. Aqui as estratégias de ações mais baratas da bolsa teria recuperado e muito a média do mercado. Aí se tu me perguntasse quais ações teria em carteira na crise de 2008, eu te diria Extec, Celesc, UOL, Confab, Grandene, Eletropaulo, Copel, Eternit, Gerdau, Usiminas, Coseminas, enfim, um grande ponto é, você tem uma estratégia clara para selecionar ações hoje? Ainda não, ou se sim, se você quiser entender melhor como funciona a minha estratégia, como fez o Rodrigo, aí que está aplicando a estratégia há bastante tempo, eu vou deixar aqui um link na descrição e também nesse card aqui, para que você baixe de forma totalmente gratuita um livro que eu escrevi contando todo o passo a passo da estratégia das ações mais baratas da bolsa e revelando 10 ações baratas neste exato mês. E aí você pode ir além desse vídeo e sair daqui com conhecimento mais aprofundado, beleza? Dito isso, quarta ação é uma queridinha de muitos investidores, caiu já 23% nos últimos 12 meses, nos últimos 5 anos ela cresceu cerca de 75%, embora esteja aí no patamar inferior de onde ela estava no início de 2021, e foi recentemente chamada de armadilha pelo BTG por conta do seu alto endividamento, que trouxe resultados aquém do esperado pelo mercado, que ainda sofreu pressão do governo em relação a essa própria empresa, e que, se você for dar uma olhada nos seus números, tem um PVP acima de 1, preço-lucro de 7 vezes, um ROIC ok, um ROI legal, margens boas, baixo endividamento e um EV/EBIT bem baixo. E ela tem um earning yield de quase 20%, a deixando na 7ª posição no ranking das ações mais baratas da bolsa. E eu estou falando aqui de Vale. Essas foram 4 ações baratas. Se você quiser conhecer mais 6 e o método completo, vou deixar aqui o link para o seu próximo passo. Lembrando que a gente tem vagas abertas para sessões de análise de carteira, o link vai estar aqui na descrição. E se você quiser conhecer ações baratas e que pagam grandes dividendos, vou deixar aqui o link para um vídeo complementar a esse. Um grande abraço e até mais!